hoje a gente vai conversar sobre um tema muito legal, pelo menos para mim é legal, né? E espero que seja para você também, algo que é muito marcante na fase da vida que nós estamos vivendo, na juventude. Não importa se você ainda é universitário, ou se você já se formou e já trabalha, já tem a sua vida, de repente você já é até casado, ou já experimentou até mesmo um divórcio. Independentemente disso, nós estamos numa fase da nossa vida em que essa palavra, esse termo, ressoa muito forte na nossa mente, nos discursos, nas conversas. A gente fala muito a respeito disso. Liberdade. E eu não sei se você se atentou quando nós divulgamos isso nas redes sociais, ou talvez você não tenha nem visto a divulgação de hoje nas redes sociais, mas vai ver agora aqui na tela. Essa imagem que nós escolhemos para ilustrar o tema de hoje, a imagem nem é tão nítida, tão boa assim, mas é porque é uma foto, a única foto, na verdade, disponível a respeito desse acontecimento. Quem consegue identificar isso aqui? Quem se lembra disso aqui, de ter visto isso alguma vez na vida, essa imagem, essa frase? Só para eu ter uma ideia, muita gente, né? Isso, para quem não sabe, não se sinta diminuído, talvez você só precise ler jornal um pouco mais, brincadeira, mas isso aqui foi uma notícia que foi veiculada de uma maneira muito forte aqui em Brasília, mas não só em Brasília, no Brasil todo, de algo que aconteceu no ano passado. Uma moradora de Águas Claras, se não me engano, Águas Claras, fez uma compra pelo AliExpress. Quantas pessoas... Não vou pedir para você levantar a mão, se você já fez compras pelo AliExpress, não se preocupe, mas... Uma pessoa fez uma compra pelo AliExpress, não sei exatamente de qual produto, a imagem, não sei se é uma roupa, alguma coisa assim, mas ao abrir a embalagem desse produto, dessa encomenda que chegou na sua residência, ela se deparou com esse bilhete. E se você não conhece inglês ou não consegue ler por causa da imagem, está escrito, I, slave, help me. Ou no inglês mal escrito assim, eu sou um escravo, me ajude. E quando isso saiu, quando essa foto foi parar no jornal, quando as pessoas veicularam, a mídia veiculou isso gerou um burburinho muito grande, vários comentários, várias manifestações, especialmente aqui em Brasília, pelo menos em várias rodas de conversa em que eu estive, pessoas comentaram, você viu aquela mensagem, você viu aquele papelzinho na embalagem do AliExpress? E eu vi várias reações a isso, algumas pessoas, não dá para saber se é verdade e tal, outras muito incomodadas e falando assim, nunca mais eu vou comprar na minha vida nada do AliExpress, porque olha só, e se chocaram e se comoveram, e nos comove mesmo, não é verdade? É claro, ninguém tem como investigar, averiguar, talvez tão a fundo exatamente de onde veio esse bilhete e qual é a veracidade dele, mas a gente sabe, todo mundo que acompanha notícias, a gente sabe que existe ainda muito forte em muitos lugares, inclusive no Brasil, de uma maneira muito forte e muito oculta também, muito disfarçada, a escravidão. O problema da escravidão é um problema ainda contemporâneo. Não ficou no passado, não tem a ver só com aquela época em que os negros eram trazidos para o Brasil, naquele modelo de escravidão, de exploração das riquezas naturais do país, para mandar isso para fora. Não ficou morto isso no passado, isso não acabou com a abolição, isso, ao contrário, é uma realidade que aflige milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo inteiro. Só que isso ganhou novas roupagens, isso foi para as indústrias, isso foi para o comércio de pessoas, para a prostituição, isso foi para dimensões de crueldade, de exploração que nós talvez nunca imaginávamos presenciar ou enxergar, mas que lá no fundo muitas vezes nós ignoramos, nós preferimos viver como se essas coisas não existissem ou não existissem no nosso país, ou fossem realidades distantes, ou não tivesse nada a ver com a gente, ou como se nós não tivéssemos nada a ver com isso e não pudéssemos fazer nada a respeito disso. Bom, o fato é que é uma realidade ainda presente. Muitas pessoas vivem literalmente escravizadas por outras pessoas que as usam para explorar. E assim restringem ou eliminam completamente suas liberdades. Liberdades básicas como ir e vir, como liberdade de se expressar, de se manifestar, de se reunir, liberdade de crer livremente. Tantas liberdades são cerceadas ainda hoje, no nosso tempo, nos nossos dias. Nosso país vive um tempo meio confuso, em que a gente não sabe muito bem exercer a nossa liberdade, não é mesmo? De opinião, de reunião, de expressão, e a gente prefere entrar em conflitos às vezes do que simplesmente exercer até onde podemos as liberdades individuais. Bom, o fato é que liberdade é um valor fundamental, e é um valor fundamentalmente cristão.
Às vezes a gente perde um pouco a dimensão disso na história, porque é tão estabelecido isso, está na Constituição, isso está na legislação de todos os países civilizados do mundo. Liberdades são coisas inalienáveis, a gente não pode abrir mão disso, nem se quiséssemos. São direitos fundamentais do ser humano e a gente está tão acostumado com esses discursos cada vez mais presentes no nosso dia a dia, que a gente parte do pressuposto de que sempre foi assim, mas não é verdade. Até o tempo de Jesus, falar numa liberdade como essa, falar de garantias e direitos de minorias era uma loucura, era um contrassenso. Aliás, a antiguidade clássica, os filósofos clássicos, consideravam que misericórdia, piedade, olhar para o menos favorecido de uma maneira positiva e querer elevá-lo à condição dos demais, isso era loucura. Era considerado defeito de caráter ser uma pessoa misericordiosa ou piedosa. Os fortes, os dominantes, aqueles que tinham recursos, inteligência, conhecimento, esses eram valorizados. Mas não era considerado uma virtude olhar para o mais fraco, de uma maneira positiva, piedosa, caridosa. Jesus Cristo revolucionou a história até nisso. E nós perdemos a noção por causa do afastamento do tempo, do afastamento histórico. Mas o cristianismo mudou a história da humanidade e liberdade é um desses valores essencialmente cristãos, um valor que você encontra na vida, não só no discurso de Jesus e dos apóstolos, dos seus seguidores, mas na vida. Jesus foi um cara que viveu a vida mais livre que alguém podia viver. Jesus Cristo nos convidou aqueles que decidem ser os seus seguidores, os seus discípulos, ainda hoje, a viverem uma liberdade diferente de tudo que nós podemos imaginar, porque veja, há um tipo de liberdade que qualquer pessoa tem, seja ela cristã ou não cristã, seja ela rica ou pobre, qualquer pessoa, até mesmo um escravo, no sentido mais literal do termo, alguém que é escravizado por outra pessoa, para trabalhos forçados, para exploração de qualquer natureza, até mesmo essa pessoa, num grau, claro, muito menor, muito inferior ao de uma pessoa livre, mas até essa pessoa tem algum tipo de liberdade. Que tipo é esse? É a capacidade de fazer escolhas. A capacidade de fazer escolhas. Todos nós temos, isso foi algo que Deus nos deu, nós somos criados, diz a Bíblia, à imagem e semelhança de Deus, e um dos traços dessa imagem, dessa semelhança, é a capacidade de fazer escolhas. Assim como Deus, nesse sentido, é livre, nós também somos, claro, numa perspectiva muito distante. Ele é perfeitamente livre, nós não, mas nós temos sim a capacidade de fazer escolhas. Você escolheu estar aqui hoje, não é verdade? Você escolheu a roupa que você ia vestir, você escolheu se ia ou não escovar os dentes e passar um perfume antes, isso diz muito a respeito das suas intenções, né? Ao vir aqui. Essas escolhas nós fazemos corriqueiramente todos os dias, independentemente da vida que você vive, da fé que você tem ou não tem, você tem esse tipo de liberdade, mas existe um segundo tipo, e essa é uma liberdade que não está disponível a qualquer um. É uma liberdade que nem todas as pessoas experimentam. Uma verdadeira liberdade. E é sobre isso que eu queria falar rapidamente com você nos minutos que me restam, que não são muitos, mas eu queria junto com você tentar entender um pouco, olhando para Jesus, será que nós realmente somos livres? Será que nós temos desfrutado a liberdade, o tipo de liberdade que Ele tem para oferecer? Será que é Ele mesmo que tem para oferecer? Será que é andando com Ele que nós vamos viver essa liberdade? Porque muitas pessoas pensam que seguir Jesus é como seguir uma religião, é como seguir regras. E aí isso parece o oposto de liberdade. Isso parece justamente o contrário de liberdade, porque se eu vou seguir alguém, se eu vou seguir um líder, se eu vou seguir uma ideologia, ou uma filosofia, ou uma religião, significa que eu não serei livre para fazer o que eu quiser, e portanto eu não serei livre de fato. Eu serei escravo de alguém, ou de ideias, ou de uma instituição, ou de um movimento. Eu terei a minha liberdade cerceada, porque algumas coisas que eu gosto de fazer, alguém vai dizer, ei, essas coisas você não pode fazer mais. Então, quando a gente pensa em igreja, quando a gente fala a respeito de Deus, ou de seguir Jesus, por causa desses conceitos, muitas vezes nós pensamos nessas coisas num polo completamente oposto ao assunto liberdade.
Mas eu queria olhar com vocês para uma história, para uma interação de Jesus com um grupo de pessoas que vai nos falar um pouco a respeito do que ele pensa a respeito de liberdade e de como nós devemos pensar a respeito disso e mais, do efeito que essa verdadeira liberdade pode ter na minha vida e na sua vida hoje. E essa história, esse encontro de Jesus com esse grupo de pessoas está registrado no capítulo 8 do Evangelho de João, a partir do verso 31. Se você tiver uma Bíblia, pode acompanhar. Eu recomendo que você tenha uma Bíblia. Você pode ter no celular, no iPad, em qualquer lugar, numa de papel até mesmo. Ainda funciona, é impressionante, mas ainda funciona, né? Não acaba a bateria, você pode sublinhar, pintar, desenhar. Não recomendo rasgar essas coisas, mas sublinhar, anotar é muito legal. E funciona mesmo, funciona, é de verdade. A minha funciona muito bem. E você pode abrir aí Evangelho de João, capítulo 8, é o quarto evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, João, na parte da Bíblia que nós chamamos de Novo Testamento. E nesse momento da história, Jesus está diante de judeus, do seu próprio povo, de pessoas que eram da sua mesma cultura, aquelas que eram, na teoria pelo menos, os destinatários, os primeiros destinatários da sua mensagem, das suas ações, aqueles com quem ele gastou a maior parte do seu tempo e do seu ministério. Ele está diante de alguns dos judeus que haviam crido nele, judeus que reconheceram quem ele era, o Messias, aquele por quem eles esperaram durante tanto tempo, judeus que haviam realmente tomado a decisão de crer em Jesus e andar com Jesus. E ele se volta para essas pessoas, no versículo 31 do Evangelho de João, e diz assim: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhes responderam: somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Veja, uma das coisas que ser escravo de alguma coisa produz na nossa vida, é uma distorção da nossa própria autoimagem. Os caras, eles tinham a capacidade de olhar para Jesus e dizer assim: olha, você está falando que se nós permanecermos na sua palavra, nós seremos realmente livres, mas nós nunca fomos escravos de ninguém, nós somos filhos de Abraão, nosso patriarca, aquele que originou a nação de Israel, o povo judeu. Nós nunca fomos escravos de ninguém. Os caras estavam com a ideia tão distorcida que eles não conseguiam reconhecer a coisa mais óbvia do mundo. Eles eram escravos naquele exato momento da história. Israel era uma pequena colônia do Império Romano. Eles eram escravos de Roma. Aliás, não apenas eram escravos naquele momento da história, como tinham sido escravos durante boa parte da sua história. A história do povo de Israel é uma história de momentos de escravidão e liberdade. Depois de escravidão e liberdade, eles foram escravizados durante 400 anos pelos egípcios. É só você assistir os 10 mandamentos na Record e você vai conhecer um pouco mais essa história. E as salas de cinema de todo o Brasil estão lotadas, e, enfim, nunca vi tanta propaganda de um filme. E você olha para aquele momento da história do povo, eles estão saindo de um período de 400 anos de escravidão. Como que a memória pode ser tão curta? Depois daquele período, eles foram escravizados pelos babilônios, durante 70 anos. Ok, bem mais curto do que os 400, mas o fato é que esse povo, talvez mais do que qualquer outro daquela época, sabia muito bem o que era ser escravo. E naquele instante eram novamente escravos. Uma escravidão diferente, o tipo de escravidão que Roma exercia era diferente, mas o fato é que eles eram escravos, eles não eram plenamente livres. E eles se voltam para Jesus e dizem: nós nunca fomos escravos de ninguém. Eles não conseguiam enxergar a própria condição deles. E aí Jesus responde, e eles aí dizem assim: como você pode dizer que seremos livres? E Jesus responde: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Ou seja, ele deu tipo um tapa na cara deles, né? Porque enquanto eles estão presos a um conceito de uma escravidão política ou geopolítica, que não se aplicava a eles, porque de fato eles eram escravos nesse mesmo conceito, nessa mesma perspectiva, mas ainda assim presos a essa ideia: somos filhos de Abraão, estamos na terra prometida, somos filhos de Deus, somos o povo de Deus, nós somos livres. É até bonito falar isso, não é verdade, mas é bonito. Mas Jesus está olhando para eles e dizendo: vocês não estão entendendo de que tipo de escravidão eu estou falando.
Vocês creem em mim, vocês começaram a me seguir agora, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, vocês precisam me conhecer de fato, e conhecer a minha verdade, conhecer a verdade que sou eu mesmo, e aí vocês serão verdadeiramente livres, porque até agora, embora vocês tenham começado a andar comigo e a me ouvir, vocês continuam escravos, não de uma nação, não de uma potência, de um império, não esse tipo de escravidão apenas, mas vocês são escravos de si mesmos. E esse é o pior tipo de escravidão que se pode ter. Os nossos pecados, diz a Bíblia, eles nos escravizam. E quando nós andamos, talvez com a falsa ilusão de que ser livre é fazer o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, eu não sou nada mais do que um escravo de mim mesmo. Nada mais do que um escravo dos meus desejos, das minhas vontades, das minhas emoções, dos meus relacionamentos, das minhas influências. Eu sou escravo. Eu vivo como se fosse livre, eu penso que sou livre, mas na prática, de verdade, eu sou escravo. E Jesus está mostrando o poder que o pecado tem de escravizar alguém. Ele está dizendo, olha, aquele que é escravo do pecado, aquele que vive pecando é escravo do pecado, ele já não consegue mais fazer escolhas certas, ele já não consegue mais ver as coisas com clareza, porque ele é dominado por outro. Ele é dominado pelo seu próprio coração, que é enganoso, e que muitas vezes aponta para um caminho bom, mas no final das contas nos leva para um destino ruim, nos engana, nos confunde. Jesus está mostrando para esses caras, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês, agora que vocês me conhecem, agora que vocês começaram a andar comigo, vocês precisam conhecer de fato quem eu sou. E quando a Bíblia diz conhecer, essa palavra conhecer na Bíblia tem um significado muito profundo, é a mesma palavra que é usada para falar do relacionamento entre um homem e uma mulher. Quando a Bíblia diz ele não conheceu a sua esposa, quer dizer que ele não teve relações sexuais com ela. Quando a Bíblia fala de um relacionamento marido e mulher, ela costuma usar esse termo, conhecer, porque conhecer na Bíblia tem a ver com a mais perfeita, profunda intimidade que duas pessoas podem experimentar. Então, quando Jesus está dizendo, vocês vão conhecer a verdade, lembre-se, ele afirmou, eu sou a verdade. Ele está dizendo, vocês vão me conhecer de uma maneira tão íntima, tão profunda, tão verdadeira, tão significativa, que essa escravidão na qual vocês ainda vivem, que prende vocês a vocês mesmos, a serem escravos de si mesmos, reféns das suas emoções, do seu coração, da sua vontade, que você acha que significa ser livre, pô, eu faço o que eu quero. Será que isso é ser livre de verdade? Será que você sempre quer o que é melhor? Ou será que o que você quer muitas vezes é algo que lá na frente vai te causar muito mal? Ou vai causar mal a outras pessoas? Sabe, ser livre não é simplesmente viver do jeito que você quer, fazer o que você tem vontade. Jesus disse que nós precisávamos conhecê-lo de fato, nós precisamos conhecê-lo de fato para experimentarmos liberdade. E aí ele faz a analogia do escravo, o escravo mais comum como a gente está acostumado. Ele diz, o escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. O filho é aquele que entra na cozinha e abre a geladeira, ele senta à mesa na hora da refeição, ele é herdeiro do que os pais têm, ele tem acesso total, ele não pede autorização, ele simplesmente desfruta de um status que ele recebeu. Jesus está convidando aquelas pessoas para saírem da perspectiva da religiosidade que escraviza, e do pecado, e do próprio coração, que nos faz ter a sensação de que somos livres quando na verdade não somos, para entrar na perspectiva de alguém que tem o status de filho, verdadeiramente livre. E aí ele diz assim, portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Se eu libertar vocês, aí vocês vão experimentar o que é ser realmente livres. Então, o que é verdadeira liberdade? É se ver livre da necessidade de cumprir a lei para ser salvo.
É se ver livre da necessidade de seguir regras pré-estabelecidas, achando que se eu fizer tudo isso certo, Deus vai me aprovar e me aceitar. Jesus está dizendo, não se trata disso, se trata de você ter uma experiência comigo. Se trata de você me conhecer, e se você me conhecer e andar comigo, então você vai ser realmente livre. Livre de tudo, livre inclusive desse peso que aquelas pessoas carregavam. Nós somos judeus, nós somos pais de Abraão, nós sempre fizemos tudo certo, nós seguimos a lei. Eles imaginavam que fazer as coisas certas significava ser livre. Mas essas mesmas coisas eram o que os escravizava. Ser verdadeiramente livre é também se libertar da escravidão de regras religiosas. Veja, havia uma lei a ser estabelecida, e essa lei a ser cumprida, e essa lei estabelecia claramente, e todo o Velho Testamento retrata esse período da história do povo de Israel, retrata exatamente coisas que podem ser feitas e coisas que não podem ser feitas. Mas os judeus, e Jesus está falando com os judeus aqui, eles não apenas se contentavam com essas listas de regras de leis que haviam sido estabelecidas, como eles adicionavam uma série de outras coisas que vinham do próprio comportamento, da própria interpretação, do próprio entendimento deles a respeito daquelas leis. E eles diziam para as pessoas, olha, não basta só fazer o que está escrito aqui, tem que fazer também isso. Mas por quê? Não, porque a gente está dizendo. Porque isso é o que significa aquela lei. Então, de um mandamento, eles tiravam 20, 30, 50, 100 outros mandamentos. E impunham essa carga sobre as pessoas e diziam para elas, vocês querem ser livres, vocês querem ser salvos, vocês querem ser amados por Deus, aceitos por Deus, vivam desse jeito. Se vocês falharem, vocês estão perdidos. Pessoa que carga, que peso viver assim. Mas, incrivelmente, é isso que a gente faz até hoje. A gente não se contenta com o que está escrito, que deveria ser, sim, a nossa regra de fé e prática, mas a gente, pela cultura religiosa, pela tradição, adiciona uma série de outras coisas que Deus nunca falou, que Jesus nunca disse, que os apóstolos nunca disseram, mas que para a gente vira lei. E se a gente vê alguém fugindo do nosso padrão, do nosso jeito de fazer as coisas, do nosso jeito de adorar a Deus, do nosso jeito de ser igreja, do nosso jeito de fazer as coisas, nós começamos a dizer, aquilo lá não é de Deus, aquilo lá, aquele cara não é sério com Deus, aquela pessoa, como a gente é bom em criar mais regras, e escravizar as pessoas com as regras que nós criamos. Ser verdadeiramente livre em Jesus é não estar mais preso a essas coisas, mas voltar-se para Ele, e encontrar nele verdadeira liberdade. Verdadeira liberdade, por fim, é também ser livre para fazer a vontade de Deus. E era isso que eu queria, é assim que eu quero terminar hoje, e é isso que eu queria enfatizar com vocês hoje, sabe? Ser livre é muito mais do que fazer a sua própria vontade. Ser livre é ter a capacidade, inclusive, de dizer não para a sua própria vontade, para dizer sim a algo muito melhor do que a sua própria vontade. Porque quando você encontra liberdade em Jesus, você descobre um novo mundo, uma nova perspectiva, um novo jeito de ver a vida e de viver a vida. E você descobre que há um Deus que quer estar perto de você por meio do seu Filho. E esse Deus tem um plano e um propósito para a sua vida e te convida a viver esse plano. Mas muitas vezes nós rejeitamos isso. Nós nos esquecemos de que temos acesso a isso. E achamos que ser livre é de novo, fazer as coisas do nosso jeito. E o convite de Jesus é tão superior a isso. Ele nos convida para não mais sermos escravos de nós mesmos, mas paradoxalmente encontrarmos liberdade sendo escravos dele, da vontade dele. E aí você me diz assim, qual é a diferença? No final das contas eu continuo escravo. Eu era escravo de mim mesmo, ou dos meus pecados, das minhas vontades, e agora eu sou escravo de Deus, de Jesus. Qual é o sentido de viver assim? Qual é a garantia que eu tenho de que essa escravidão é melhor? E aí o pastor John Piper, um dos pastores que eu gosto muito, admiro muito, ele tem uma frase a respeito do céu, a respeito da eternidade, do tempo em que nós poderemos de fato experimentar liberdade plena, mas que nos ajuda a entender o tipo de liberdade que Deus tem para nós ainda hoje, aqui mesmo, nessa vida.
E ele diz assim: no céu, nós seremos para sempre escravos da justiça. E ao mesmo tempo, e parece paradoxal mesmo, e é paradoxal mesmo, ao mesmo tempo em que seremos escravos da justiça, seremos as pessoas mais livres do universo. E ele diz assim: porque nós estaremos lá fazendo exatamente o que amamos fazer, e o que nós amamos fazer será exatamente a vontade de Deus para nós. E é isso que significa ser livre. Veja, é loucura, é difícil explicar, é difícil entender, porque é tão distante do que nós vivemos geralmente. Mas o que ele está dizendo aqui, basicamente, é o seguinte: você vai poder fazer o que você quiser. Você vai poder escolher o que você quiser, o tipo de vida que você quiser, como você vai ocupar o seu tempo, não importa, porque tudo o que você escolher, dia após dia, minuto após minuto, durante a eternidade inteira, um tempo que nós não conseguimos conceber, contar, imaginar, tudo que você fizer, será exatamente o que você mais ama fazer, e ao mesmo tempo, exatamente o que Deus quer que você faça. Não é incrível isso? Você vai acordar e vai dizer assim: hoje eu vou comer bacon no café da manhã. E aquela vai ser a melhor escolha possível, porque vai ser exatamente o que você tem vontade de fazer naquele momento, e ao mesmo tempo vai ser a vontade de Deus para a sua vida. Já pensou nisso? Tem que aplaudir de pé, igreja. À tarde, você vai falar assim: cara, acho que hoje eu vou jogar uma bola com meus amigos, depois, mais tarde, fazer uma picanha. Cara, já conseguiu imaginar que não importa a escolha? Não importa a escolha. Será exatamente o que você mais ama, e será exatamente o que Deus tem para você. É ou não é ser livre de verdade? Porque hoje, pelo menos eu, não sei você, cada escolha que eu faço, cada decisão que eu tomo, eu vivo uma pequena crise, ou às vezes, dependendo do tamanho da decisão, uma enorme crise. Será que essa é a decisão certa? Será que essa é a melhor escolha? Será que agindo assim eu estou agradando a Deus? Será que agindo assim eu estou seguindo simplesmente o meu coração? E pode ser que eu me dê mal por isso lá na frente, porque o meu coração não é nada confiável. É ou não é ainda uma certa escravidão? Ao medo, às preocupações, à ansiedade, à dúvida. Mas há um caminho preparado para aqueles que decidirem encontrar verdadeira liberdade em Jesus. E é simplesmente sensacional. E a gente pode começar, não viver tudo isso plenamente, perfeitamente já agora, mas começar a experimentar isso agora mesmo. Aqui mesmo, porque ser livre é ser livre para agradar a Deus, é ser livre para fazer o que Ele quer que eu faça, não o que eu quero que eu faça, não o que as pessoas querem que eu faça, não o que regras, sistemas, ideologias dizem que eu devo fazer, mas o que Ele quer que eu faça. E à medida que a gente o conhece e anda com Ele, mais livre a gente se torna, porque mais parecida a nossa vontade se torna com a vontade dEle, até o dia em que será exatamente a mesma. E aí sim seremos para sempre livres. Eu quero essa liberdade, você quer?